Olá, Inês. Olá. Bem-vinda. Estás Obrigada. boa? Estou ótima. Estás contente? Estás com um trabalho novo? Sim, estou super feliz com este Mãos do Destino que saiu há pouco tempo e que tem sido muito bem acolhido. E o destino está nas tuas mãos, verdadeiramente ou não? Essa vezes, às pergunta dá vezes. pano para mangas. Às vezes sim, outras vezes não. Eu acredito que acredito no destino, que há coisas que estão traçadas, mas também acredito no nosso livre-arbítrio e que nós podemos naturalmente influenciar o nosso destino. Sim. Que é sempre um tema também muito ligado ao fado, não é? Fado, destino, acabamos de ter sempre aqui esta ligação também muito forte. Sim, E aliás, às vezes fatal e dramática. Enfim. fatalista. A própria palavra fado vem de fatum e significa fatalidade e destino. Certo. Portanto, destino acaba por ser quase um sinónimo de fado. Achas que há uma idade para isto? Não. Tu ainda és muito nova, começaste a cantar ainda muito Não, mais sou assim nova. tão nova, És muito nova. Mas pronto, cai-me bem. Sim. É sempre Começaste a simpático cantar ouvir. muito mais nova e na altura em que começaste, eu penso sempre nisto, não é? Nas vozes jovens que começam e às vezes não é fácil ficar imbuído do espírito do fado com uma idade tão tenra. Sim, acho que é preciso vida para nós percebermos aquilo que estamos a cantar e no meu caso, quando canto, também acabo por transportar as minhas vivências para aquilo que estou a cantar e para a interpretação que quero dar ao poema. Daí que o fado em si, eu ter começado a cantar fado, já tenha sido depois já enquanto adulta. Sim. E não enquanto adolescente. Mas hoje olhas e mesmo assim com a tua vivência vais descobrindo outras formas e outros significados nas letras que a vida vai-te ensinando, não é? Como é natural, imagino Sim, eu. é totalmente isso. Acho que as vivências vão-nos dando matéria para nós conseguirmos texturar aquilo que lemos e depois, obviamente, ter mais amplitude para interpretar bem aquilo que o poeta escreveu. Certo. Então vamos lá começar esta história pelo princípio. Tu nasces onde? Eu nasci em Alvalade, Ok. mas sou benfiquista. Eu nasci no dia 1 de julho e sou benfiquista. O dia 1 de julho é o dia da fundação do Sporting. Ok. E portanto tenho sempre montes de amigos meus sportinguistas que no dia 1 de julho vêm buzinar aos ouvidos. Mas tudo bem. Depois cresces entre Cascais Cascais e e Sintra. Sintra. Sim. Como é que foi isso? Então, basicamente. Nascer em Alvalade foi uma casualidade ou na altura moravam lá? Não, foi uma casualidade. Nasci na clínica de São Miguel e era em Alvalade. Portanto, acho que na minha geração, quem era aqui de Lisboa, ou nascia na maternidade Alfredo da Costa, ou nascia lá? ou quem nascia no privado, nascia na clínica de São Miguel. Pronto, basicamente a minha infância foi passada entre Cascais e Sintra, porque a minha mãe vivia em Cascais, os meus avós viviam. Minha mãe vivia em Cascais e os meus avós maternos viviam em Sintra. Portanto, foi um bocadinho entre o mar e o campo, digamos assim. Sim, sim. E o mar e a serra ali, O mar e a serra, mesmo sim. ali ao lado. Estudaste lá também? Sim, estudei no Ramalhão, um colégio de católico, de freiras, que fica em Sintra e que foi um sítio especial para estudar porque... Foi exigente? Há sempre um bocadinho essa fama de ser bastante exigente. Sim, algo exigente. Não que isso tenha feito mal, não é? Não, mas sobretudo do ponto de vista dos valores. É um colégio que me deu realmente grandes valores e pronto, e que tem realmente uma localização privilegiada porque está dentro de um palácio onde Carlota Joaquina esteve, portanto aquelas histórias e aqueles contos que nós ouvimos depois acabam por ganhar asas com esta envolvência. E estudaste lá até que ano? Eu estive lá desde os 3 anos, ou seja, desde a infantil, eu faço anos em dezembro, portanto entrei com 13, quase a fazer 4 e até aos 14. Fiz lá o 10º ano, depois éramos muito poucas alunas no secundário, talvez por ser Houve muitas que te acompanharam nesse percurso todo, não? muitas. Alunas, amigas, não sei hoje. Tanto tempo? Sim. Ou hoje? Não, hoje em dia na durante minha esse vida? tempo. Durante esse tempo de. Muita gente que. A pergunta Sim. é se houve muita gente que tenha feito tantos anos Te de acompanharam colégio. ao longo de sim. Exato. E Sim, que ainda houve. hoje, não sei se ainda hoje contactas com elas, não? Sim, sim, São duas. amigas para a vida ou se a vida Não, nos tenho afastou? duas, tenho várias amigas que ficaram dos tempos do Ramalhão. Várias, pelo menos uma mão. Portanto, e boas amigas e que, portanto, acho que fui muito privilegiada nesse sentido e essa longevidade foi acompanhada por outras raparigas que estudaram comigo. E depois, quando sais de lá, vais fazer ainda
Até ao 12º. Depois eu faço o 11º e o 12º ano em Sintra, numa escola pública, na secundária de Santa Maria. E, E a seguir, o que é que escolheste? depois escolhi eu queria ir para Ciências da Comunicação ou Relações Internacionais. Eu gostava muito de comunicação, mas ao mesmo tempo não punha de parte uma carreira diplomática ou seguir política. Então, basicamente, pus em primeiro lugar Ciências da Comunicação e pus em segundo lugar Relações Internacionais. Eu tinha tipo uma média de 16,3 ou qualquer coisa assim, e acho que o último classificado em Ciências da Comunicação entrou com 16,7. Portanto, quis o destino que a minha opção, a minha segunda opção fosse realmente o curso que eu iria tirar, que foi Relações Internacionais no ISCSP. E não te arrependeste de nada. Não. Não, Aliás, não fizeste carreira na diplomacia. não. Faço Quer outra dizer, forma no dia a dia. ao fim e ao cabo acabas de fazer, porque nas viagens que vais tendo Sim. em representação de Portugal, Sim. não é, ao estrangeiro, acabas por fazer algum tipo de diplomacia, pelo menos Sim. relações públicas. Exato. Eu acho que hoje em dia a parte da diplomacia acontece no dia a dia, no sentido em que nós realmente, falo por mim, vou falar por mim, mas tento ser diplomática com as pessoas e considero que não sou uma pessoa conflituosa, e ao mesmo tempo acho que fiquei munida de ferramentas, porque o curso de Relações Internacionais é um curso que nos dá ferramentas em várias áreas, e que podem ser postas ao serviço no dia a dia. E depois, há um momento, eu não sei se a tua família teve grande influência nisto ou não, ou as tuas amigas, não sei, há um momento Sim. em que começas a cantar, isto não Isto foi, não acordaste um dia e dizes, logo à noite vou cantar qualquer coisa. Não deve, Sim. imagino eu que não deve ter sido assim. Não foi. A música esteve sempre muito presente na minha vida. Mesmo na escola cantavam, havia Sim, havia formação musical, havia aulas de música lá no colégio. A minha mãe tocava piano. O que é que tu sabes tocar? Eu arranho. Piano? Guitarra? Só piano, guitarra? Não. Eu toco. Eu estudei violino, mas tenho um piano em casa, tenho uma guitarra em casa, mas não sou nem pianista nem guitarrista. Portanto, o instrumento realmente que eu estudei foi violino no Conservatório de Música de Cascais. Que hoje já pegas nele poucas vezes. E o estrelo. Sim, hoje em dia pego poucas vezes. Sim, não. mas interrompi, estavas a contar. Não faz mal. Pronto, portanto foi sempre muito natural. Aliás, na barriga da minha mãe já ia a muitos concertos de música clássica e ao São Carlos, tanto quanto me conta. E depois na adolescência eu já tinha este lado mais musical. Tinha uma amiga que estava a estudar no conservatório viola d'arco, levava de vez em quando a viola d'arco para o colégio, e ali aquilo começou a despertar mais qualquer coisa. E pronto, depois comecei a cantarolar, percebi que gostava de cantar, ainda não tinha uma voz muito, muito definida, e nessa altura tinha 14 anos e já passaram alguns anos, não interessa quantos. Nada. Mas as coisas têm vindo a evoluir e modificaram-se um pouco, no sentido em que na altura aliás, a formação era sobretudo clássica e, portanto, aos 14 anos ainda se achava cedo para se ter aulas de canto. E, portanto, eu vou para o coro dos Pequenos Cantores do Estoril, e começo a estudar formação musical e começo a estudar violino. E pronto, e faço esse percurso aí 14, 15 anos no coro, tive alguns espetáculos com o coro dos Pequenos Cantores do Estoril, e depois diria que por volta dos 16 começo a ter aulas de canto e pronto, mas ainda muito longe do fado. Que chega quando? Que chega por volta, diria, talvez dos 17 anos, quando aparece assim, quando a Carminho e a Marisa ganham maior visibilidade e tudo mais, eu começo realmente, na altura ainda que se compravam, e bem, discos, começo a ouvir os discos no carro e no jeep da minha avó e também em casa, e começo a sentir algo diferente, pelas palavras, pelas vozes, pela guitarra portuguesa, e foi se calhar o primeiro momento em que eu realmente sinto algo diferente pelo fado. Mas nem tão pouco comecei a cantar, nem a mergulhar nele, como deve ser feito, que é ir às casas de fado. Isso acontece mais tarde. Já estavas na faculdade?
já tinha acabado o mestrado, porque depois de Relações Internacionais tirei um mestrado em ciência. Portanto, enquanto estiveste na faculdade, não. Enquanto estive na faculdade, não cantava fado, aliás, nessa altura, portanto, entre os 18 e os 21, Mas gostavas de ouvir, e se calhar os teus, gostava muito de ouvir. os teus Pronto. colegas olhavam assim meio de lado e diziam, mas porquê fado? Ou não? Sim, sim, aliás, sim, sim, mas médio, porque nessa altura o fado estava na moda. Já começava a ir mais. Eu lembro-me realmente, quando, peraí, com 18 a 19 anos, aliás, com 18 anos diria, quando estava na secundária, de cantar, de trautear muito um tema do Mário Pacheco com uma letra do Fernando Pessoa, que está no repertório da Marisa, que foi gravado por ela, que é o Há uma Música do Povo. E portanto, realmente, pensando bem, eu já cantava, mas não a sério. E era assim uma coisa entre amigos, ou assim. E pronto. E nessa altura, mesmo no recreio, isto ser cantor às vezes não é fácil, no sentido em que uma pessoa quer estar a cantar pelos corredores e é um bocadinho de género, olha, está aqui a exibir-se. Certo. Cala-te, mas é. Pronto. E pronto. Mas o fado, depois mais tarde à série, lá está. Acontece. Quando o chamamento aconteceu num concerto da Carminho. Eu tinha vindo de uma viagem de Bali e acho que também vinha muito mais espiritualizada e mais capacitada para absorver aquilo que me rodeava. E pronto, e Carminho cantou uma canção do seu repertório que se chama Voltar a Ser e que diz que devemos voltar a ser tudo aquilo que já fomos um dia. E foi aí que realmente surgiu o gatilho, porque eu, nessa altura, portanto, já tinham passado isto, eu tinha 26 ou 27, isto foi em 2017. Pronto. E quem nos está a ouvir que faça contas. Exato, faça contas agora se quiser. Porque, pronto, isto foi em 2017 e eu nessa altura já estava a trabalhar numa área na indústria farmacêutica, portanto nada a ver Certo. com a música, e até já pensava que a música Ainda não ia... mantiveste, não? Essa parte, Sim, essa sim, ligação sim, à sim. indústria farmacêutica Mantém-se. ainda se mantém. Mantém-se. Portanto, o trabalho na música é uma coisa, mas depois também tens o outro para Exatamente. complementar. Não sei Exatamente. porquê, toda a gente vive Muito com bem. muito dinheiro da música, não percebo porque é que precisas de complementar. É a realidade, Tens de trabalhar é a realidade isso melhor, que temos, claro que mas acredito que um dia irei Será só a fazer música. vestir o meu sonho por completo. Então, mas e espera aí, vai ser já me da contas música. essa parte a seguir do chamamento. A Inês Vasconcelos é a minha convidada hoje aqui no música.pt. A Inês Vasconcelos está cá hoje, estava quase a dizer como é que se tinha estreado no mundo do fado, depois do concerto a Carminho, dizias tu, tinhas vindo de Bali, Exato. coração aberto, espírito aberto. Pronto, e a Carminho canta realmente essa canção e foi realmente o chamamento, o gatilho de eu sentir que tinha que voltar a ser e voltar à música, porque a música teve ali uns anos de lado e ao fado. Portanto, é aí realmente que eu sinto que tenho que mergulhar e perceber o que é o fado, para além dos discos que eu ouvia, ou seja, ir às casas de fado e perceber de perto. Já tinhas ido a alguma nessa altura? Não. Não tinha, e infelizmente é algo que eu diria que a maioria dos portugueses ainda não experienciou. E acho que realmente nenhum português deve morrer sem ter a experiência de ir a uma casa de fado. E então vais? E então vou. Aliás, eu no dia a seguir pensei assim: vou marcar uma consulta de otorrino para ver como é que estão as minhas cordas vocais, porque eu tinha tido um problema nas cordas, tinha tido uns nódulos, aliás, um esboço de nódulos, e depois e marquei uma aula de canto. E portanto retomei o canto e vi como é que estava a minha saúde vocal e estava tudo em ordem. Portanto, siga, vou realmente perceber o que é o fado. E a partir daí lembrei-me que tinha já conhecia um guitarrista, o Domingos Mira, que tinha um espaço na altura que era o Conserva-te na Madragoa, e é aí que eu penso: olha, vou falar com o Domingos e vou começar por aqui. Não sabia bem por onde é que havia de começar. E começo a ir à casa de fados dele, depois começo a conhecer outras fadistas. Daí, isto é um circuito muito pequeno, vou à mesa de frades, da mesa de frades vou à associação, da associação vou, na altura ao Luz, o Café Luz tinha tipo um estágio, dava uma oportunidade de portanto, mandávamos uma candidatura, algumas coisas gravadas, e depois íamos lá, e eu fiz uma residência durante um mês. Portanto, tinham essa iniciativa muito engraçada
E pronto, e daí começa a conhecer outras pessoas. Isto nos fados, uma pessoa vai a uma casa de fados e diz que quer cantar, ou perguntam-nos se queremos cantar. E cantamos, e pronto, e depois as coisas começam a acontecer de forma muito natural. E há um dia que vou ter com um músico a uma casa de fados. Estava lá o Rodrigo Costa Félix e ele gostou de me ouvir cantar. Pronto, falou de mim ao Mário Pacheco. E daí há um dia que eu sou convidada para integrar a noite do Clube de Fado. Ficaste logo bem encaminhada. Fiquei muito bem encaminhada porque o Rodrigo é um fadista extraordinário e escreve muito bem. E o Mário Pacheco é talvez um dos maiores compositores para fado que existem. Portanto, fiquei literalmente. E quando é que foi a em tua boas mãos. estreia? Cheia de nervos, imagino eu. Como é que foi? Quando? Ou quando? Foi em 2018, em agosto, se não estou em erro. Portanto, eu pus na cabeça que Agora é queria que, mergulhar no fado. agora é que eu como. E como é que foi? Estavas Foi muito com muitos nervosa. nervos. Sim, estava. Que é diferente Estava porque na casa de fados, não é? Tens sempre uma proximidade maior que com quem está. Não estás em cima de um palco resguardada pelos holofotes. Sim. Estás ali, no meio. Nós sentimos quase a respiração das pessoas, entre aspas, e por acaso é curiosa esta história porque eu conheci a Vanessa da Mata e tive com a Vanessa da Mata numa casa de fados e ela dizia exatamente isso, que era muito mais fácil estar num palco em que temos uma luz sobre nós e está toda escura à frente e só se vê o público quando as luzes acendem em cima do público, e estar numa casa de fados. E ela própria sentiu esse peso, entre aspas, não é um peso, mas essa proximidade que nos dá uma tarimba muito grande. E eu acho que essa realmente é uma das magias do fado, essa proximidade. Mas não é fácil. Eu lembro do Mário Pacheco de me dizer qualquer coisa como não estar sempre de olhos fechados, embora seja um refúgio. E a maioria dos fadistas acaba por fazer, e falando por mim, eu realmente quando fecho os olhos mergulho, nem sei bem em quê, não é? Mas naquele momento, e acho que existe qualquer coisa de divino, mas que E estás é importante... concentrada Sim, e não é estás isso. distraída com quem está ao teu lado. Sim. Mas é importante às vezes também de abrirmos os olhos, porque num só momento quase que podemos fazer com que o público se apaixone, não é? Para Num sentir o simples ambiente. olhar. Sim, e também sentir o ambiente, não é? É isso. Saber ler também o público, imagino eu, e perceber. Agora, como é que é, Inês Vasconcelos? Diz-me lá, como é que tu escolhes, por exemplo, o repertório, ou como é que tu escolhes os autores? Isto vai surgindo tudo assim muito naturalmente, ou é trabalho de deixa-me cá ver. Vou pesquisar, vou ver. Sim, não é preciso alguma pesquisa, é preciso ver. Falando do meu primeiro álbum, porque, portanto, os temas que eu tenho vindo a lançar desde o Amplexo são com autores vivos, digamos assim, e tem sido uma experiência diferente, porque são pessoas até da minha geração e, portanto, falamos e é de forma natural. E Mas umas vezes vale mais a melodia, outras vezes vale mais a letra. Há uma coisa que pese mais ou não? Depende do poema e depende da melodia. Por exemplo, falando desta Mãos do Destino, eu encontrei-me com o Mário Monjinho, com o João Direitinho e com o Guilherme Alface nos estúdios da Valentim de Carvalho, já com o propósito de passarmos a tarde à procura de repertório. E já havia uns acordes iniciais e umas frases iniciais. E aqui foi o conjunto, sem dúvida alguma, da melodia e da letra. Por outro lado, se me focar no meu primeiro álbum, no Amplexo, tenho letras do Vasco Graça Moura, que é um dos grandes poetas do século XX e um dos grandes poetas até que escreveram também para fado. Um grande homem da cultura, sem dúvida. Exatamente. E ele deixou uma obra incrível. E eu tinha realmente um livro em casa e na altura da pandemia comecei a debruçar-me sobre esse livro e já na ótica de escolher o repertório que queria gravar. E pronto, e aí foi a palavra
neste caso do poeta. E até me aventurei neste álbum compor. Ok. Porque eu estava a pensar na Eu agora a melodia e estava a pensar o que pensar. é que ela sabe. Não, ela vai fazer suspense aqui. A Inês Vasconcelos vai fazer aqui um pequeno suspense. Aventurei-me, é? E toda a gente está a esperar. É compor. Ok. Compor. Queria dizer musicar e estava-me a faltar a palavra, mas sim, é compor. Uma letra, portanto, para uma letra do Vasco Graça Moura, porque realmente pensei, bolas, que jeito que dava agora saber compor, porque pandemia, tudo dentro de casa, tenho este poema aqui à minha frente, como é que isto pode soar? E pronto, e realmente a necessidade aguçou o engenho e foi literalmente o que aconteceu. Mas é assim, portanto, Embora arriscaste. ou não, ou em má hora, Sim, mas sim. eu quero crer que sim. Porque. Eu queria sempre que há sempre quem o faça melhor do que eu, que escreva e que componha. Pode ser até meio que aqui Sim, mas um sabotador, o mas artista está sempre insatisfeito. E se andasse a trabalhar em cima de todas as músicas, ainda hoje estarias a trabalhar em cima das músicas do Amplexo. Ainda não estava cá é fora o disco. verdade. É verdade. Não é verdade, e uma pessoa quando vai Isto ouvir pensa acontece assim: a fogo, quem pinta, entoei a quem desta maneira e escreve, devia ter entoado daquela maneira. Sim. E O pronto, artista e é nunca isso. está contente verdadeiramente com aquilo que fica. Falar nisso, nunca está contente com as coisas, mas eu acho que estás, já disseste, mas como é que vês, por exemplo, desde os tempos que começaste e esta evolução toda no fado, vamos no bom caminho? Estás a gostar do caminho que o fado está a levar? Andas à procura de outros caminhos? São quase duas perguntas, São ou quase duas. três. Faz mal. Mas sim, então, se eu gosto do caminho que o fado está a levar, sim, acho que estamos muito bem servidos de. Há realmente aqui uma nova geração, onde eu também me enquadro, que tem tratado bem o fado e que faz com que o fado esteja vivo. Portanto, acho que depois do fado ser considerado património imaterial da humanidade, houve realmente aqui houve muita gente que veio para o fado. Ouvintes e cantores e fadistas neste caso. E a outra pergunta E era em trazer, relação ao meu e trazer caminho. muita coisa de fora e outros, misturando outros géneros também, Sim, o que acontece, aparecendo outras o que vozes. acontece comigo, por exemplo, este álbum Amplex foi gravado só com trio de fado, mas eu aventurei-me, tenho apenas um fado tradicional e todos os outros são aliás, é um álbum só de originais, com fado tradicional com uma letra minha, o olhar, mas todos os outros fados canção, digamos assim. E depois deste amplexo, lancei o Não Pensei Mais Nada, o Conta-me o Teu Dia, o Peça à Vida, e nenhum deles é verdadeiramente um fado, se quisermos assim. Ok, eu acho que já me respondeste. E sempre com importância nos videoclipes, mas dos videoclipes falamos já a seguir. A Inês Vasconcelos está cá hoje. A Inês Vasconcelos está cá hoje no música.pt. Estava-te a perguntar há bocadinho, por causa dos vídeos, não falámos dos vídeos. Tu gostas? Eu gosto muito de fazer vídeos. Pões a mão na massa também, não? Sim, acabo por opinar sobre aquilo que é o enquadramento visual da canção. Pensas logo, é uma coisa também muito visual. A ideia visual acompanha-te logo também na parte musical. Estás a cantar, estás em estúdio, já estás a pensar Não, de... não, ainda isso não. Nessa altura ainda não. Isso não. Não. Depois a seguir, ouves a música e aqui é que pensas a pensar que caminho é que vamos fazer aqui com isto? O que é que podemos, como é que podemos pintar? Sim, no fundo eu penso assim, ok, vou lançar uma canção nova, quero fazer um videoclipe porque realmente desde o primeiro tenho-me preocupado em fazer vídeos com qualidade, e ter realmente aqui um suporte visual que dê cor àquilo que são as canções. E é algo que surge, uns mais rápido, outros mais devagar, e que contam sempre com uma opinião de quem sabe. Recorres sempre às mesmas pessoas para trabalhar na parte técnica ou não? Sim, aliás, grande parte dos meus videoclipes, à exceção de um, foram todos realizados pela Rita Seixas, que é uma realizadora com um talento enorme, e que é de São Miguel, e justamente por isso é que o primeiro
o primeiro videoclipe que eu fiz, que foi o Fado das Amarguras, eu, salvo seja, toda uma equipa, foi filmado na altura da pandemia, durante 3 dias por toda a ilha de São Miguel. E É só mais uma boa desculpa para ir a São Miguel. é só mais um voo de ouvir em São Miguel. E para depois desta conversa, depois de desintonizarem a Rádio Exatamente, para Renascença, espreitar. irem espreitar o meu YouTube e verem este videoclipe, que, modéstia à parte, acho que realmente está muito bem conseguido, porque Qual é que é vive... esse? Canta lá só um bocadinho do refrão, só para a gente perceber qual é que é. Meu amor, se me és o mundo nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo das amarguras. Meu amor, se me és o mundo nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo O resto é para descobrir no vídeo. amargura. A Inês Vasconcelos está aqui hoje. Há bocadinho estavas a falar por causa da voz. Tu ainda continuas a ter bastantes cuidados com a voz? Tens algum ritual? É muito chazinho, muita água? Eu às vezes não cuido bem da voz. Sim. Aliás, hoje até estou um bocadinho mais para o rouca. Mas sim, procuro fazer exercício físico, que é importante. Ter cuidado, fazer aulas de canto de quando em vez, para trabalhar a técnica. E antes dos concertos, normalmente como uma banana e hidrato-me. E hoje em dia, mesmo nas casas de fado, eu imagino, porque antigamente tinhas muito fumo na casa de fado. Não é? Ai, felizmente, eu não imagino isso. Nem consigo conceber, porque é algo que me faz confusão. O fumo numa discoteca, Certo. numa casa de fados, Mas houve quem tivesse feito, de certeza, uma vida inteira, uma carreira não inteira. consigo sequer imaginar. E ainda bem. Ainda bem que não vivi esse tempo. Gostava de ter vivido esse tempo por outros motivos, porque, por exemplo, a década de 60, o período, não é, da Amália e não só, realmente se calhar dos tempos dourados do fado e das casas de fado, deve ter sido fabuloso. E gostava de poder me teletransportar e ir até aí, mas Deixou isso. sim, só isso. Deixou isso. Estavas a falar por causa da parte visual, da parte dos videoclipes, mas depois também outra parte visual de palco. Há também uma imagem toda trabalhada, não? És tu que tratas disso? Alguém te ajuda? Sou eu, Qual é o normalmente. look da Inês Vasconcelos? Ou não há? Isto também é a altura perfeita para dizer para as pessoas irem ver qual é que é o look da Inês Vasconcelos. Também ao meu canal do YouTube, que eu tenho lá alguns vídeos ao vivo do concerto que dei nas Festas do Mar, em agosto, em Cascais. Mas sim, acho que existe uma imagem minha. Normalmente, nos últimos concertos, apresentei-me sempre com o cabelo apanhado, com uma saia que já me é característica desde o meu primeiro concerto e que vem justamente desse videoclipe nos Açores até ao último. Aliás, pelo meio não, esse look caiu, mas que também aparece agora na Mãos do Destino, que tem algumas coisas em comum aqui com o Fado das Amarguras. Também foi filmado perto do mar, e neste caso não na Ilha de São Miguel, mas em Cascais, no Guincho. E remete, quem viu Para o percebe outro. que E a vem... ideia é criar uma imagem muito distintiva em palco, imediatamente perceptível. Talvez Pegaste sim. aquela saia, não sei, pegaste aquela saia, gostaste daquela, foi aquela, não foi Sim. outra, porquê? Certo. Então, Resulta melhor com a luz, não sei, não faço Sim, ideia. basicamente, neste conceito visual deste Fado das Amarguras, portanto, fez-se um top com uma saia longa que era encarnada e que ficava muito bem e destaca-se na natureza. E depois eu gostei realmente da forma como esse look me acentuou e comecei a replicar noutras cores. Por exemplo, conta-me o teu dia, estou... E quando vais para o estrangeiro, tens que levar muitas malas? Estou de azul. Não, eu quando vou para o estrangeiro levo uma roupa. Não sei, às vezes podem ser várias, pode ser uma atuação, pode não ser só uma, podem ser vários Não, dias. ainda não aconteceu fazer um tour no estrangeiro. Acredito quando se diz. No mas dia que houver mas já deste umas voltinhas. tour. Já, mas tudo concertos
concertos, pronto, agora como é que eu explico isto? Pronto, Únicos. exato, único. Uma Estava a pensar, festa, um evento, sim, estava a ou o que pensar seja. pop-up, Dá avulso, para nada ganhar a uns ver. prémios também, Song of the Year, por exemplo, nos Estados Unidos. Exato, mas aí não cantei. Não. E gostava, por acaso, porque aquele auditório em Providence era um auditório com Pois. aqueles mesmo à americana. Então só de mostrar um bocadinho da canção e subiste ao palco e pronto, só para dar aqui o prémio. Sim, no final, portanto, foi o último prémio a ser entregue. Ah, e o prémio Song of the Year para Inês Vasconcelos, estou bem. Pronto, e foi isso. E depois subi ao palco, Assim, deixa-me já não cantar. esperava. Sim, não me importava nada, gostava não me importava nada de ter cantado, mas pode ser que um dia, nos International Portuguese Music Awards, Cantos mesmo. chegue o dia de eu ir lá cantar, porque realmente estavam 3.000 pessoas naquelas salas. Apetece. Apetece, claro. Apetece logo. Mas é uma coisa que já gostavas de fazer, não? Viajar faz parte da tua vida. Estavas a falar. Adoro viajar. Sim. Adoro viajar. Quando estás lá fora, o que é que te faz sentir em casa? Há assim alguma coisinha? Ou não chegas a ter tempo para ter saudades? A saudade faz parte da tua vida no fado, mas depois, se calhar, não faz parte da tua vida Sim, enquanto quando eu andas a estou de viajar. férias, não há tenho logo, saudades. Não dá logo saudade. Não. Não, quando estou de férias, as férias são tão curtas sempre, não é? Podiam ser sempre maiores, Sim. no máximo 3 semanas, assim, na loucura, 2 a 3 Sim, mas semanas. no sentido, não sentes falta desse conforto às vezes. O que é que te faz sentir em casa no sentido de preciso de um Os meus cafezinho, gatos. preciso de um cafezinho. Ou não há, aqui não há, como é que ninguém tem um café? Não, é por isso. Ou uma comida, ou uma coisa. eu, por Não, acaso, gostas nunca- mesmo de ir à procura e de experimentar o que faz Sim, enquanto eu lá gosto fora. muito. Pronto, por exemplo, a Bali já fui 4 vezes, adoro Bali. E, mas estava a pensar, por exemplo, a última viagem assim grande que fiz foi à Austrália o ano passado, em setembro, e fiz adoro fazer mergulho, é uma paixão mais recente, e fiz um liveaboard na Grande Barreira de Coral. E havia café, portanto, ou seja, estava a pensar aqui no Ok, café, não, mas há isso café. tinha. Não há o expresso português, não é? Mas Não, que é só uma coisa tão só tem o nossa. fuso horário completamente ao contrário e tudo te pode matar. Mas tirando isso, não tem Não. problema nenhum. Eu não tive As nenhum encontro espécies mais estranho. perigosas, não sei, as espécies mais perigosas do mundo estão todas na Austrália. Mas não Uma vi coisa nenhuma. inacreditável. Fiz um mergulho noturno com tubarões, eram muitos tubarões e adorei. Claro que não me cruzei com um tubarão tigre, Claro, não era assim. nem com um tubarão branco, senão Exatamente. se calhar não estava cá para contar Certo. a história. Mas acho que temos que desmistificar aqui um bocadinho. A Austrália é um continente, é enorme. Claro. E pronto. E Mas eu nem infelizmente são as muitas das coisas- espécies também estão. Mas nem são as coisas grandes, eu preocupo mais com as coisas pequenas. Eu acho que eles têm muita bicharada muito mais pequena, muito perigosa. Tem, e por exemplo, ali naquela zona da Grande Barreira de Coral e das praias, há alturas em que não se pode mesmo entrar dentro d'água. Aliás, eu nem sabia, percebi depois na altura, não fiz a pesquisa a fundo, mas aquela zona, porque ali da Grande Barreira de Coral é o único lugar do mundo, se não estou em erro, que 2 patrimónios naturais da Unesco se cruzam, que é a Grande Barreira de Coral e a Daintree Forest. E aquilo, das duas, é uma época onde não se pode entrar na água porque tem medusas, ou então tem crocodilos. Porque são os crocodilos de água salgada. E eu fiquei Ok. chateadíssima porque terminei as minhas férias. Fiquei chateada, mas fui para uma zona que eu Sim, não mas- sabia, no meio do nada, e que não podia. Eu que adoro mar, não podia dar um mergulho porque podia ser trincada Não, por um então, crocodilo. ali um crocodilo e não era simpático. Inês, Exato. gostei muito de tivesse vindo cá. Obrigada, Gostei eu é desta que adorei conversa. esta conversa e que haja. Continuem a haver conversas assim, espaço para dissecarmos um bocadinho melhor aquilo que são as nossas vivências. A Inês Vasconcelos, daqui a bocadinho sim, daqui a bocadinho podes espreitar o YouTube ou a página da Inês. Sim, Beijinhos. só depois desta conversa terminar.